Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Auri Mesquita. Te convido para assistir essa videoaula maravilhosa comigo. É uma aula super mega fashion, porque esse vestidinho merece todo o respeito, né, gente? Parece mais um casaquinho. Imagina seu pet com esse look maravilhoso, passeando todo no estilo. Olha só, com um botõezinho forrado, a parte da sainha diferente, cintinho todo forrado e também colocado renda por cima, renda com ilhós, a parte da golinha com renda. Gente, ele fica todo bonitinho, porque esse aqui é um viscose, tecido de viscose, mas o forro por dentro é tricoline, tá? Aqui, olha, parte do cos. Eu cortei duas vezes, uma parte menor para segurar a fivela e a outra maior que vai passar por dentro da fivela. Olha só, essa menor é para segurar a fivela, certo? Essa outra parte, olha só, onde vamos costurar. A outra parte maior é para passar por dentro e colocar um espacinho sobrando para fora. Lembrando que você pode colocar fivelinha de plástico e de acordo com a largura da fivela, você vai diminuir ou aumentar a parte do cos, certo? Dobrando e intertelando. Olha a saia, diferente, né? Tá vendo o recorte? Eu deixei a parte do forro maior, porque depois que eu costurar a parte principal com o forro, que eu vou recortar as bordas. Manguinha, acabamento da manga. Aqui, olha, gola, cortada a gola 4 vezes. Por quê? Porque tem duas partes aqui de viscose e duas partes de tricoline. E a parte superior, a primeira gola e segunda gola. A segunda gola que vem por baixo, a primeira gola que vem por cima. Cada uma cortada 4 vezes. Aqui eu vou colocar um pedacinho de renda, uma renda bem transparente, para não ficar tão chamativo, ficar aquela renda mais delicada. E aqui eu vou colocar uma renda no cos. Esse aqui, na parte do cos, para dar mais um charme, tá? Essa parte da renda vai ficar maravilhosa, é lá da Felipe Malhas, tá? Essa parte de renda. Aqui, olha, frente, cortei 4 vezes também. Parte principal e parte do forro, que o forro é tricoline, e parte principal viscose. Os botões, você pode colocar botões de plástico ou pode forrar o botão. Eu já forrei para dar um charme a mais na nossa peça. Depois eu vou colocar os botõezinhos na costurinha que vamos fazer na saia, certo? E na parte do pescocinho e da gola, vamos colocar botões também, de um lado e do outro também, tá? No total, eu forrei 8 botões, porque tem um botãozinho que vamos colocar aqui, olha, no acabamento da parte da manguinha, vamos colocar botões. 2 vezes pra cá, pra manguinha, né? E aqui, olha, o punho, vendo? Colocar o punho todo no tricoline. Cortei o punho 4 vezes no tricoline de poá, ok? Vamos costurar, pessoal? Aqui, olha. Parte da gola, você vai colocar direita com direita, né? E vai vir aqui, olha, costurando primeiro a parte da barra. Passa uma costurinha reta em toda essa parte da barra para poder firmar, certo? Depois você abre, aí você joga a costura todo para o lado do poá, que o poá é o forro. Aí você vem fazendo um pesponto fininho na parte da primeira gola. Depois que você costurou o pesponto fininho, você dobra e costura lateral de um lado, olha só, para depois costurar o outro lado. Organiza e costura o outro lado. Olha isso, prontíssimo. Corta as pontinhas, corta as pontinhas. Agora é só desvirar. Organiza, desvira, organiza as pontinhas. Aí depois é só passar o ferro, tá, gente? Não vou nem pespontar, porque o pesponto que eu quis fazer era só na barra. A outra parte da gola, olha só. Vou pegar da parte da viscose e vou costurar a parte da renda. Olha isso, coloca a renda bem delicadinha por cima, tem que ser bem delicada. Se você quiser colocar a renda, se não quiser, não tem problema, não coloque. Olha só. Vou firmar toda a parte da renda. Ótimo. Parei aqui, vou costurar a parte da barra. Organizando. Prontíssimo. Gente, e vai firmar tudinho somente na costura reta e refilar a peça, que é tirar a sobra da renda, tá? Enquanto isso, vou te contar que essa modelagem vai estar disponível aqui para os seguidores aqui do canal, quem já se inscreveu aí para ser membros do canal, né?
esse vai ser o PDF do mês, que eu sempre coloco do dia 15 de todo mês um PDF diferente até o dia 30 de cada mês, tá? Do dia 15 ao dia 30 eu libero o PDF. Então, esse vai ser desse mês de fevereiro, se você faz parte da área de membro, tá bom? Aqui vamos novamente forrar, né, a renda direita com direita e costurar parte da renda com a parte do tecido tricoline de poá, que é o forro. Organiza. E vou vir aqui, olha, fazendo um pesponto sobre a parte do poá. Faço o pesponto fininho, para poder fazer o acabamento e ficar perfeito na hora que você for passar, certo? Olha, acabamento, olha, já fica delicado e já faz a forma, né, certinha. Organiza a lateral e costure de um lado e costure do outro lado também. Tirei a pontinha, vamos costurar do outro lado. Organiza. Costurou, é só refilar a pontinha, olha, para não ficar muita sobra. Desvire sua peça para depois você passar o ferro e assentar a costura. Lembrando que quando coloca a renda, sempre passa o ferro do lado que tem o poá, para não correr risco de queimar sua renda. Aqui, olha, eu vou costurar igualzinho eu costurei as outras partes. E pespontar do mesmo jeito, tá, gente? Esse aqui é o punho. Estou costurando de 2 em 2, certo? Como eu já costurei as duas partes, eu pulei essa parte aqui, tá? Pra não precisar ficar muito cheio, né? Então, tá bom. Olha, costurei igualzinho, costuramos a parte da gola. Só não costurei a lateral, tá? Porque a lateral vou embutir, olha só. Costurei, vou costurar ela agora na parte da manguinha, parte principal. Vou firmar aqui, olha. Organiza, firmando a parte da lateral. Costurinha reta. Agora, costurinha na parte da barra. Baixa sempre a agulha e lateral. Pronto, firmou a parte do acabamento, né, do punho na manguinha. Agora, eu vou vir aqui, olha. Vamos costurar a pala, costurinha reta, de fora a fora. Depois, você vai abrir aqui, olha, de preferência, passe antes de costurar, que ela já firma bonitinho, olha. Vou abrir a costurinha e fazer um retrocesso aqui nessa parte, para poder ficar bem bonitinho a costura. Pronto, firmei, fiz o retrocesso. Agora, pessoal, é só tirar a pontinha para refilar a sua peça e desvirar, tá? Aí, você vai desvirar toda a sua peça. Escuta esse barulho. Gente, os vizinhos não tem jeito, tem que gravar devagarinho, tem que editar, aí nunca tá com barulho menos, sempre tem um barulhinho, então, desculpe aí. Olha, vou costurar a parte da pala. E vamos costurar a parte do forro. Organiza e costure novamente a parte da barra, que é a parte onde tá o punho. Faça uma costurinha reta, desvire, olha só, abra, né? E faça o pesponto fininho, tá vendo? É o mesmo pesponto que fizemos na parte do punho, da gola, todos, tá? Costurei, ótimo, olha como ficou. Agora, você vai unir aqui, ó, costura com costura. Certifique que esteja certinho, tá vendo? Vou dobrar aqui e vou fazer um pique, onde eu quero parar a costura pra ficar por igual, tá? Então, você organiza numa lateral só. Aí, depois que você virar, vai costurar aqui, olha, de um pique ao outro, tá? Não esqueça, de um pique ao outro, com o retrocesso no começo e o retrocesso no fim, pra poder não ter perigo de ficar soltando a costura. Prontinho. Observa que legal. Vamos refilar aqui, olha, tá vendo a parte da costura? Termina de fazer o pique, né? Porque não fizemos embaixo. Aí, você vai tirar essa parte grossa aqui, olha, certo? Refilou. Por quê? Porque na hora de você virar, o punho vai ficar delicado, não vai ficar aquele monte de tecido lá dentro, aquela costura grosseira, sabe? Então, pronto, parei aqui. E vamos fazer o quê? Coloca botão aqui, olha, o botão forrado, tá? Então, vamos lá. Abrir de um lado, do outro do pique, e vamos firmar essa parte da costurinha da manga, tá? Do forro com a parte do tecido principal. Então, vamos costurar toda a volta, gente. Organiza
devagarinho e vem costurando toda a volta da parte da manguinha. Parei aqui, vou vir aqui, olha. Terminar lá no pique. Pronto. Costurei, tá vendo o jeito que ficou? Depois essa costura vai pra dentro, esse pique, tá vendo? Legal, né? Vamos fazer o seguinte, parte do cos, olha só. A parte maior do cos, eu vou tirar aqui esse ilhós para não me atrapalhar a costura depois, tá vendo? Mas não precisa ter ilhós, tá? O seu gripinho pode ser tipo um gripinho, uma rendinha que parece mais um gripinho. Vou colocar aqui, ó, costura com costura, bem na barrinha certinho onde eu dobrei, tá? Organizar as pontinhas certinho, pra não ficar dobrado, ficar retinho e assentado. Então, você vai organizar, deixa a dobrinha solta, né? Costurei, vou refilar pra poder virar, olha. Porque essa pontinha tem que estar embutida, olha isso, tá vendo? Aí, depois eu só pego e jogo as pontinhas laterais que eu já tinha dobrado para dentro, porque já fica facilitado na sua vida. E venho aqui, ó, costurando, pra firmar a parte da renda junto com a parte do cos. Eu já vou fazendo um pesponto só pra aproveitar a costura. E não ficar duas costuras, porque aí teria que fazer uma costura para firmar o cos, e depois fazer outra costura por cima para firmar a renda, aí ficaria duas costuras. E as roupinhas de pet tem que ser mais delicada, evitar muito excesso de costura para ficar aparecendo, tá? Porque aí sua peça fica uma peça limpa, bonita, ok? Vamos terminar o pesponto do outro lado. Prontinho. Olha que legal que fica. Ela fica bem delicada. É o cos, né? A parte do cinto, olha isso. Costurinha, prontinho. Vou fazer do outro lado também, olha isso. Ela vai passar aqui dentro, olha, tem que ser da mesma largura da fivela, tá vendo? Pra não ficar muito grosseira ou muito fininha. Então, você dobra de acordo com a fivela. Aqui, a outra parte do cos, que é mais fininha, vou dobrar a pontinha e fazer uma costura reta. Depois, eu vou dobrar as pontinhas para dentro e dobrar o cos ao meio, para poder costurar. Venho com a parte da renda, coloco lá de baixo, certo? Vou tirar aqui, olha, o ilhós, para não me atrapalhar depois. Vai ficar um espaço maior para depois eu costurar. E vou costurando da mesma forma, lateral, certo? É a mesma coisa que você fosse costurar só o cos sem a renda, é só costurar normal, não tem problema, é só fazer essa mesma costura sem renda ou com renda, tá? E lembrando que esse modelo você pode fazer para qualquer tipo de raça, né? Depende da modelagem. A costura é a mesma. Olha isso. Vou colocar aqui dentro, veja que eu deixei um espaço maior da renda. Por quê? Porque eu dobrei o pedacinho do tecido, joguei pra dentro, deixei um espaço maior da renda, pra poder costurar a renda aqui, olha, pra não me atrapalhar, tá vendo? Espaço, aí eu vou costurar, olha, eu vou ter o espaço pra costurar, ok? Aí, depois que eu costurar, ou antes, eu posso cortar a renda e queimar com o isqueiro, pra não desfiar depois, tá? Ou dobrar a pontinha da renda para dentro, tanto faz. É por causa do ilhós, iria me atrapalhar, por isso que eu cortei, depois eu vou queimar. Olha que legal que ficou. Depois é só pegar o outro, tá vendo a pontinha mais grossa? Vou passar pela mais fina, porque dá menos trabalho. Vou jogar aqui por dentro, pronto. Temos o quê? Um cinto, olha que coisa mais linda. Reserva o cinto e vamos aqui, ó, para a partezinha da saia. Olha só, a minha saia, ela é diferente, tá? Então, vamos costurar toda a volta da saia. Vai ter uma modelagem disponível lá no blog. Pra mim, é o nome da cachorrinha. As medidas vai estar na modelagem, tá? Então, se você deseja baixar sua modelagem, vai estar disponível. Modelagem, a grade completa em 6 tamanhos. Tá vendo a curva? A curva tem um pique. Olha, baixei a agulha pra poder fazer esse pique. Pra poder dar certo, e a modelagem fica perfeita, tá? A costura fica perfeita. Grade em 7 tamanhos dessa peça, desse vestido, vai estar disponível à venda a partir de sexta-feira, tá? Então, se você deseja entrar em contato, a partir de sexta-feira, você pode já adquirir essa peça.
Cortei, fiz pique, virei, refilei a peça, ficou nesse formato. Só não refilei a parte do cos. Agora, eu vou vir aqui, olha, fazer uma costurinha, tipo uma pence, olha, uma pence. Mais larga para a parte da barra e mais fina, bem fininha na parte de cima. Observa só. Dobra. Tem a marcação certinha para você dobrar, que ela tem uma cavidade para você dobrar. Eu venho, ó, de mais larga, agora para a parte do cos bem fininha, certo? Tipo uma pence mesmo. Aí, depois eu venho aqui, olha, organizando. Pronto, aqui embaixo. Aí, eu venho costurando de um lado, costurinha fininha, peço pontinho. Organizo as pontas, né? A parte da barra junta aqui, ótimo. Parei. Daí, você vai fazer uma costurinha voltando, olha. Volta, baixa a agulha. Aí, você vai voltar, costurinha voltando. Pronto, feito uma costurinha voltando, olha só como que fica. Depois é só passar o ferro pra assentar a costura, tá vendo o pique? Olha só, pra ficar a forma arredondada na hora que você passar o ferro, certo? É os truques da costura de mundo pet, né, gente? Então, vamos lá. Costurar novamente por cima da parte da costura da pence. Baixa a agulha. Vira novamente, que é a costura do outro lado, olha. Baixei e volto subindo a costura. Prontíssimo. Olha isso, que linda que fica. Depois é só assenta a costura depois que você passar o ferro. Gente, imagina você fazendo a sarja. Olha, pra colocar botão de um lado e do outro. Vai ficar muito lindo. Você fazendo a sarja ou no tricoline 100% algodão, que ele firma, vai ficar maravilhoso, tá? Olha, vamos costurar a parte do ombro. Frente com costa. De um lado. Agora, eu vou costurar a outra parte. Aproveitar que deixei ela fazendo o retrocesso sozinho, enquanto eu pego a outra parte. E se você deseja adquirir essa máquina, uma dessas na Brother, que tem vários modelos de máquina, né, da Brother. Vou deixar o link abaixo na descrição para você acessar o site da Brother, para você ver quantas coisas maravilhosas que tem lá, tá ok? Bom, gente, aqui, olha, costurar a parte da gola. Meinho com meinho, vou marcar aqui porque eu esqueci de passar o ferro para assentar, né, o meio. Então, vou fazer um pique. Feito o pique, eu venho pegar a parte da gola, a segunda gola, né, que a primeira é a pequenininha, a segunda é a com renda. Aqui, olha, a pequenininha, coloca certinho, porque tem um lado das costas e tem um lado da frente, que tá escrito F, frente, C, costa, que pra você poder costurar certinho, porque se você colocar o lado F, que é da frente para as costas, aí não vai encaixar direitinho a parte da gola, tá? Por isso que eu faço já as marcações. E sempre faço o pique, a marcação certinha das mangas também. C, costa, né, o lado mais largo, e F, frente, que é o lado mais fininho da manga. Olha, eu vou costurar a outra parte, que centraliza no meio certinho. Tá vendo? Primeira gola por cima, segunda gola por baixo, que é a que eu coloquei renda pra você diferenciar. Mas se você não quiser colocar renda, não tem problema. Eu vou colocar na modelagem, cortar 4 vezes. Aí, você decide se quer colocar renda, forrar com renda ou não, certo? Costuramos. Vou refilar aqui, tirar essa sobrinha, pra não ficar tanto excesso de tecido, né? Só tirar aqui a partezinha que sobrou. Prontinho. Agora, pessoal, vamos costurar a outra parte. Olha como que fica maravilhoso. Até se você quisesse colocar botõezinhos no meio, entre uma gola e outra, ficaria bonitinho. Olha só, costurinha reta no ombro, agora a parte do forro, né? Costura o ombro, costure a outra parte do ombro também. Prontíssimo. Agora, vamos forrar. Coloque direita com direita, forro com parte principal. E vou começar a costurar pela parte da barra. Gente, lembrando, sempre que você for fazer roupas para pet, que você saiba que vai encolher o tecido, você molhe, deixe de molho, pelo menos uma meia horinha antes, estenda, espera secar, para depois você passar e começar a costurar. Olha, costurando a parte da parte, baixa a agulha,
Vamos costurar a parte do pescoço. Organiza aqui porque tem uma costurinha grosseira, que é a gola, né? Pra poder subir. Costure toda a parte do pescoço. Organiza. Devagarinho. Baixa a agulha. Organiza para não pegar na parte da gola, então você joga para dentro para poder costurar aqui, olha, a parte da frente. Baixa a agulha, observa se é a parte da barra, se você vai fazer da mesma largura da primeira barra que você fez, para não ficar com diferença, uma maior, outra menor, certo? Tira as pontinhas, refilando e fazendo pique para poder virar. Virou, passou o ferro, assentou, vamos para a parte do cos, olha. Cinturinha do topper com cinturinha da saia, né? Você vai organizar certinho e fazer a primeira costura. Tô fazendo larga porque, tá vendo a parte do forro? Eu não refilei aquela hora, então tô fazendo larguinha aí, olhando por baixo, pra mim saber onde eu estou passando a costura, deixando lateral, 1 centímetro de lateral e 1 centímetro da outra lateral. Pra poder vir aqui refilando essa sobrinha do forro, que eu não refilei aquela hora. Deveria ter passado uma costurinha reta pra poder firmar, certo? Agora eu vou vir aqui, olha, tá vendo? Vira ao contrário, pega a parte do forro, tá vendo? Olha só, joga tudo para dentro e joga o cos do forro por cima da saia. Aí vai ficar poá com poá, certo? Aí é só fazer uma costurinha reta na parte da cintura. Olha isso, que legal que está ficando. Costurinha reta, parei aqui. Vou desvirar a parte do cos, né? A parte da blusinha, do top. Olha só como ficou. A parte principal e a parte do avesso. Tá vendo? Tudo embutido. Agora, vamos virar aqui pra poder pespontar. Pespontinho fino, tá? Vou abrir, olha, vou esticando de um lado do outro. Tá vendo? Esticando aqui pra firmar, ficar bonitinho. Ficar a costurinha fina tanto na frente quanto nas costas, na parte do avesso. Costurei. Vamos para a parte do cos, aqui do cinto. Coloque certinho, meio com meio, olha só. E faça a costurinha reta na lateral. Costurinha reta de um lado. Costurinha reta do outro lado também. Lembra do espacinho que eu falei assim, nós deixei um pouquinho maior, que eu sempre deixo. Aí, eu vou costurar aqui lateral, já vou aproveitar para firmar a parte da cava, tá? O tecido principal com o forro. Então, já vou costurando, fazendo somente uma costurinha reta, bem fininha nas laterais, para poder firmar. Feito isso, gente, vamos fazer uma costurinha aqui, olha, um retrocesso na parte do cos. Por quê? Na parte do cos do cinto, né? Por quê? Para ela não ficar soltando, caindo, ou você pode colocar um passante, tá? Se preferir. Mas eu não quis porque esse vestido tá muito já cheio de detalhe, muito charmoso, então não precisa colocar muita coisa. Pronto, firmou, não vai cair. Agora, vamos para a parte da manga, olha só, aqui onde vai colocar botão, certo? Coloca a parte, olha, mais larguinha que a parte da manga, para as costas, a mais fininha, onde tá F, para frente, certo? Vamos costurar toda a volta. Não esqueça, nas curvas, você vai baixando a agulha para poder ela não sair do lugar, gente. Então, você vai costurando toda a volta, olha. Organizando, baixando, segurando, costurando. Ótimo! Depois que você costurou, é só cortar a linha e overlocar. Tá certo? Vai ficar bem bonito, ok? E vamos costurar a lateral também. Olha só, já overloquei aqui, olha. Essa partezinha, eu vou refilar as linhas, pra você visualizar melhor. Pega, estica toda a parte do pique, joga para dentro, porque é para a parte do forro, né? E vamos fazer uma costurinha reta com retrocesso lá do pique até a parte da cinturinha. Vou tirar esse pontinho do ilhóis aqui, pra não me atrapalhar. Organiza a lateral. E vou costurar aqui, olha. Lateral com lateral, pronto. Costurei, retrocesso, parei, certo? Olha só a costura como que ficou. Maravilhosa, né? Vamos pegar e fazer o overlock aqui também. Overlockar de um lado e do outro, tá vendo? Joga tudo para dentro, olha só a parte do punho. Perfeição. Depois eu coloco botões aqui, certo?
Observa que a parte da pala aqui, olha, tá na linha exata do ombro, tá? Pra poder ficar bonitinho. Vamos fazer um retrocesso na lateral. Olha, organiza, joga para frente e faça um retrocesso aqui nessa partezinha para travar a costura, tá? Então, você vai travar essa costura para poder ficar um acabamento mais bonitinho. Olha que gracinha. Prontíssimo. Costurei, ótimo. Gente, aqui vamos colocar o botão. Aqui, olha, linhazinha de mão, né? Costurei toda na linha branca pra você visualizar melhor. Vou vir aqui. Temos esse gatinho, tá, gente? É um alfineteiro. Você vai decidir onde você vai colocar o botão. Vou colocar na parte de baixo, né? Da segunda gola. E vou colocar aqui, olha, só fazer costurinha. Aí, vou costurar todos os botões. O alfineteiro, eu vou deixar o link aí embaixo também pra você visualizar, pra você, se você quiser adquirir, lá no site da Shopee, tá? Então, se você tem um cachorrinho e o gatinho, tem 2 modelos, tá ok? Olha só, costurei, tira a pontinha de linha, que maravilha que ficou. Aí, você vai costurar os botões em toda a parte do vestidinho. Gente, é muito fashion, é muito lindo. E eu espero muito que vocês tenham gostado, já deixado o seu joinha, que ajuda muito o canal a crescer, tá bom? É uma forma de você agradecer pelas videoaulas, tá? Muito obrigado, coloque o botão na parte da frente ou velcro, se você desejar, que vai ficar muito bonito. Super beijo, pessoal, e até a próxima. Fiquem aí com a imagem dessa lindeza.